Eu vou gravar. Não fala isso que toda vez que eu falo em mídias sociais, se eu tenho que fazer uma palestra pela online, meu Deus, é pior coisa. Na época da pandemia, né? Bom, boa noite a todos, obrigado pela convida. Na época da pandemia a gente fazia todas as nossas reflexões da casa pela internet, né, para que as pessoas pudessem ter acesso. Meu Deus, quando eu tinha que fazer uma, era um sofrimento para mim, gente. Depois eu assistia e falava, nunca mais vou fazer uma palestra. Bom, passamos, porque eu tenho realmente dificuldade. Para mim, a facilidade é estarmos aqui olhando um para o outro, né, e refletirmos um tema que não sou eu que estou colocando para vocês, mas é uma coisa que nós vamos, né, nós, em conjunto, vamos nos refletir sobre as nossas atitudes, as nossas condutas em relação a esse tema que sempre é proposto. E, logicamente, a gente está a opção de hoje sobre a vingança e, naturalmente, nos vem, então, as nossas sombras, né? Coisas que a gente, quando a gente aborda esse tipo de tema, coisas que a gente tem que lidar e que normalmente a gente quer colocar, esconder por embaixo do tapete. Bom, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma instrução dos Espíritos falando sobre a vingança. Então, o Espírito nos diz: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. A vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Então, um chamamento para nós. Eu, olhando essa primeira frase, a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, me fez pensar. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Kardec lá no século XIX, nos idos da década de 50, década de 60 do século XIX. Para hoje já vão-se aí 170 e tantos anos, né? Então, esse espírito, ele retrata, ele fala sobre isso, né, que é uma tendência a se extinguir dentre nós. Ele falou lá, 170 anos atrás. A gente, de repente, olhamos aqui para a sociedade em que vivemos, para as relações que nós temos, né, de trabalho, de família, enfim, de todas as relações interpessoais que a gente tem, que ainda é muito presente, né? Ainda é muito presente nas sociedades, nos países. Hoje mesmo a gente está vivendo uma guerra que é antiga entre judeus e palestinos, né? Onde o sentimento é sempre de vingar aquilo que o outro fez, né? É muito presente justamente nessas guerras, essa específica que nós estamos vivendo, que não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem de anos, né? Então você vê isso em países, você vê isso entre povos, entre etnias, né? Sempre esses sentimentos de querer vingar coisas que os outros fizeram. Isso em termos de sociedade, fora as nossas ações individuais, né? A forma com que a gente lida com as dores, com as dores que os outros nos infligem, né? É isso que a gente vai hoje debater. Basicamente, as questões individuais, as nossas relações interpessoais, a forma com que a gente lida, né,
com essas dores que nos são causadas. E quando eu falo que é muito presente na sociedade, né, a gente tem uma formação social que nos instiga, nos estimula, né, apesar de todos os ensinamentos de Jesus, nos estimula nesse mundo competitivo em que vivemos, justamente o contrário. Tanto é que existem vários ditos populares que é de conhecimento de todos, né? São frases que é como se que justifiquem como a gente deveria agir conforme essas situações. Eu trouxe aqui, para a gente entender melhor, apenas algumas frases, né? Por exemplo, o mundo dá voltas, né? Quando a gente fala, o mundo dá voltas. Então, trazendo hoje ela me fez isso, mas o mundo vai girar e eu vou me confrontar numa outra situação com ela em que eu vou estar por cima, né? Então, sempre nesse sentido. Um outro que traz o aspecto religioso, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, tudo aquilo, olha, o que você fizer, né, você vai pagar. Veja lá o que você está fazendo para mim. Porque aqui você está fazendo, aqui você vai pagar. Né? Um outro que retrata bem o fato de que, né, dessa vontade de revidar. Um dia da caça, outro do caçador. Então, um dia você conseguiu me vencer, mas na próxima vez eu te vencerei. Um que é muito conhecido, eu achei até interessante, que eu fui buscar a origem desse, né? Que a vingança é um prato que se come frio. Esse termo foi cunhado no século XIX, num poema chamado num livro chamado Memórias de Matilda, do escritor francês Eugène Sue, né? E em que a ideia subjacente, né, é que a vingança é um ato que você deve premeditar, preparar para chegar à perfeição, né? Não é uma coisa que você faz de imediato, por instinto, logo na sequência, entendeu? Porque só dessa forma, você premeditando, é que você vai lá na frente conseguir se deliciar com o êxito, né, dessa preparação. Então essa é a ideia subjacente no tema, né? E o que eu acho, né, a mais daninha de todas, porque traz justamente uma visão deturpada de Deus, né, que é muito comum em algumas religiões, vamos dizer, que é a justiça divina não falha. Né? Então você fez isso, mas Deus vai te castigar. Então aquele conceito de um Deus que castiga, que pune seus filhos. Isso está muito implícito em algumas religiões. E a gente traz muito esse conceito, né? Que a justiça divina não falha, ou seja, vai acontecer, há de ser feita em determinado momento, no momento certo. E para isso, quando eu li e fiquei pensando nessa frase, me trouxe também uma reflexão sobre a forma com que nós, na doutrina espírita, fazemos com relação aos nossos débitos anteriores, né? Que é muito comum no movimento espírita a gente ouvir relatos de que fulano está passando por isso porque os espíritos disseram que ele está resgatando tal coisa que ele fez no passado. Só que fiquei lembrando de um apanhado dessas associações
que algumas pessoas falam no Novo Mundo Espírita e me remeteu justamente uma interpretação errada da justiça divina. Como, né? Porque normalmente se associa o teu sofrimento, ele é do mesmo tamanho do sofrimento que você infligiu no passado a uma pessoa. Então, algumas relações que já me falaram, veio sem braço porque ele, numa vida passada, ele mutilou uma pessoa. Ele veio sofreu uma morte violenta porque em vidas passadas ele matou uma pessoa. Isso me remete um pouco à lei de Talião, que foi uma das primeiras leis existentes aqui na Terra, no início da sociedade, que tinha a característica de ser conhecida como olho por olho, dente por dente. Então, aquilo que você faz, você vai ter um castigo na mesma proporção. Então, era comum, se o ladrão roubasse, eles tiravam a sua mão. Sabe essa relação? E eu via essa relação quando faziam essa observação com relação a sofrimentos que a gente tem aqui. E eu acho que passa a ser que a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente só a justiça divina pode dar a perfeição nessa causa e efeito. Quando a gente tenta interpretá-la ou aceita aqui alguns supostos espíritas trazem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque parece justamente como se Deus usasse essa lei de olho por olho, dente por dente, para fazer com que os sofrimentos que nós estamos tendo aqui seja diretamente ligado aos sofrimentos que nós causamos. E eu estou trazendo relatos do que eu já ouvi, nessa questão. Eu lembro um relato da doutora Irvênia Prada. Ela tem um livro que fala a questão espiritual dos animais. E ela traz uma experiência que ela teve quando ela foi assistir uma palestra numa casa espírita, e o palestrante associava aos epiléticos, dando essa relação, os problemas que você tem aqui com coisas que você fez no passado. E ela dizia que o palestrante falava que, por exemplo, que os epiléticos têm esse tipo de doença porque no passado eles usaram de forma desviada a sua sexualidade, as questões sexuais. Por isso, inclusive, que aqueles gemidos que eles faziam quando tinham um ataque epilético remetia justamente a essas questões do passado. Um relato, Então, a gente percebe que tem que ter muito cuidado quando a gente aborda isso, porque a justiça divina, aliás, a gente aprende na doutrina espírita que os nossos males, os nossos débitos, com certeza nós vamos ter que resgatar, mas o resgate pode ser de qualquer forma, pode ser qualquer situação, inclusive, na maioria das vezes, somos nós que escolhemos a forma com que nós vamos resgatar os nossos débitos. Deus nos dá a oportunidade, lá quando a gente está preparando, se preparando para uma nova reencarnação, Ele nos dá a condição de escolher o gênero das provas que a gente quer passar para resgatar os nossos males. E uma coisa a gente tem que ter em mente: a gente não precisa só
Sofrer não é só através do sofrimento que a gente resgata. Não é só através do sofrimento, mas através do amor e da caridade. Dessa forma, a gente também pode resgatar os nossos débitos. Então, quanto mais a gente se utiliza, a gente caminha na direção da caridade, né, do amor, de todas as possibilidades de virtude, da tolerância, enfim, da benevolência, a gente tem, através dessas atitudes, possibilidades de resgatar. Inclusive o Chico Xavier, que é uma grande referência para nós, ele trazia em algumas histórias deles essa relação do sofrimento que aquela pessoa estava tendo, com coisas que ela estava resgatando. E aí sim você podia perceber que não tinha realmente uma relação direta, né? Inclusive eu lembro de um caso que ele dizia que aquele sofrimento que aquela pessoa estava passando era bem menor do que a programação, do que tinha sido feito na sua programação reencarnatória, lá no momento em que ela estava se preparando para a nova reencarnação, escolhendo o gênero das provas que ela estava fazendo, que ela iria passar. Então ela escolheu uma situação, e através dessa encarnação, através da sua prática de caridade, né, de amor ao próximo, ela conseguiu resgatar, né, grande parte daquela aprovação, e no final o que lhe sobrou foi apenas um sofrimento bem mais leve do que ela passaria. Então a gente vê que a gente pode, né, através das nossas atitudes, através das atitudes do bem, resgatar, né, todos os nossos débitos. Não é só através do sofrimento. Acontece na maioria das vezes, porque infelizmente a gente ainda tende, né, a deixar muitas vezes o nosso lado obscuro falar mais alto, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Por conta disso a gente acaba tendo que resgatar de forma integral, vamos assim dizer. Bom, o que é a vingança? Como que a gente chega a esse sentimento ou essa ação da vingança? Através da raiva e através da mágoa. Então são dois sentimentos que a gente sente, né, que fazem com que a vontade, né, que a gente tenha é da vingança. Logicamente, a grande maioria de nós não age nesse sentido, né? A gente já tem essa percepção, mas o que tem em nós ainda é o desejo que alguma coisa aconteça, né? Ainda temos justamente essa dificuldade. A gente não produz nenhuma ação no sentido de agir para que a gente vingue o acontecido, mas a gente tem aquele sentimento, aquele desejo lá dentro que alguma coisa aconteça, né? Para que a pessoa pague. Olha, veja só o mal que ela causou, ela está recebendo agora, né, o pagamento daquilo que ela fez. Isso ainda é muito presente em nós. Esse é um lado escuro que a gente tem que trabalhar. E por que isso acontece? Porque a gente ainda tem esse desejo lá no fundo que a gente não dá provimento, não dá continuidade. Mas por que ele ainda existe? Porque a gente tem dificuldade
de perdoar, porque a gente ainda, né, nos falta essa capacidade. Né? Por quê? Porque nós somos atingidos no nosso orgulho. E o nosso orgulho ferido não permite, né, que a gente perdoe. Por isso fica esse desejo que alguma coisa aconteça, para que a pessoa perceba que ela fez errado. Como se nós fôssemos os juízes, ou fizéssemos o julgamento, né, do que os outros devem receber pelos seus atos. Como se nós também, né, muitas vezes, não magoamos, não causamos, às vezes até mesmo inconsciente, esses mesmos sentimentos, raiva e mágoa. Quem é que de nós aqui pode garantir que nós não produzimos esses sentimentos em alguém? Né? E se a gente não consegue perdoar, como se nós precisamos do perdão também? Engraçado, de todas essas frases, né, a que eu achei a melhor de todas, que traduz a vingança, né, no seu mais puro conceito, de um autor desconhecido. A vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então traz bem, né, esse conceito do que na verdade a vingança nos causa. Nos causa desequilíbrio, ela nos causa desarranjo de todo o nosso ser espiritual. Nós é que sofremos as consequências por esses sentimentos, esses desejos ocultos que a gente insiste em preservar, justamente pela nossa falta de capacidade de perdoar. Mas daí a gente precisaria discutir o que é o perdão, né? E daí a gente vai encontrar no Evangelho justamente a frase que Jesus nos ensinou, que perdoar é não desejar o mal. Quando a gente, apesar das nossas mágoas, da nossa raiva, quando a gente consegue não desejar o mal àquela pessoa que nos infligiu esse sofrimento, a gente está dando o primeiro passo do perdão. Por quê? Por dois motivos. Não cabe a nós, né, julgar e nem punir as outras pessoas. Todas as responsabilidades pelos nossos atos e os atos que todos produzem, caberá a cada um de nós. Né? Então é isso que a gente precisa. Uma outra frase que eu gostaria de trazer, o Divaldo Franco fala sobre que o Divaldo Franco, numa das conversas fraternas que entrevistaram ele fala assim, que a vingança tem muito isso, né? A pessoa é nosso inimigo, passa a ser nosso inimigo, né? Ele fala assim: não seja inimigo de ninguém, mas não se preocupe, porque todos nós e Jesus temos inimigos, né? Então ele fala, ter inimigos é uma coisa, agora ser inimigo de outra pessoa é outra coisa. E conclui, e nós cristãos não somos inimigos de ninguém. Gostei muito dessa frase, né, do Divaldo. Caracteriza, não sejamos inimigos, né? Até Jesus tinha inimigos, né? Então todos nós temos inimigos, mas não sejamos inimigos de ninguém. Então é isso, eu acho, o cerne dessa discussão da vingança tem a ver com a nossa falta de capacidade de perdoar.
Aliás, se você fizer uma avaliação, acho que a maior dificuldade na nossa encarnação é justamente perdoar. Existe alguma coisa mais difícil? Não, a gente tem várias dificuldades. A gente tem dificuldades em lidar com doenças que se apresentam na nossa vida, doenças de entes queridos, perdas de entes queridos, né? Mas tudo isso faz parte do processo nosso de evolução, né? De vivências aqui nesse plano material. Agora, o grande desafio é justamente perdoar, porque vai justamente no cerne que traz todo o nosso, ainda, o caminho que nós temos que percorrer, né? Porque lida com os nossos dois grandes defeitos que constroem toda a nossa personalidade, toda a nossa sombra, que é o orgulho e o egoísmo. Então é isso que a gente tem que lidar. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com a nossa reflexão, sendo que a gente se defronta quando trazemos esses temas, né? com os nossos lados, nosso lado escuro, nossos sentimentos mais negativos ainda, fruto das nossas imperfeições. Obrigado. Obrigado, Flávio. Agradecemos ao nosso irmão Flávio pelo empenho, pela abordagem do tema. E nesse sentimento de paz, de tranquilidade, ainda de sintonia com o Mestre, convidamos seu caso para coordenar a segunda parte da nossa doutrinária de hoje, a aplicação dos passos